Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 15. Êxodo capítulo 33 e versículo de número 15. Enquanto você está à procura do texto sagrado, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio que Ele nos concede em podermos estar aqui nesta casa, nesta festividade e com um belo e lindo tema que está sendo proposto. Importa que Ele cresça, ou é necessário que Ele cresça e eu diminua. Que o Eterno continue abençoando grandemente esta querida igreja com os seus pastores, pastor Walter, sua mãe querida esposa. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a nossa querida irmã Miriam, certo? Deus abençoe grandemente sua vida. E que bom rever, fazia tanto tempo que não via a nossa querida pastora, cantora Lídia Gonçalves, pastor Fernando. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu tenho uma palavra do trono de Deus aos vossos corações. Eu creio que Deus Ele falará essa noite, já tem falado desde o momento dos louvores, com esse coral lindo e maravilhoso, que cada vez que canta, a gente não sabe se é a igreja que está subindo ou se é o céu que está descendo. Mas Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quantos encontraram o texto bíblico, por gentileza, digam amém. Amém. Nos diz assim a inerrante, refutável e poderosa palavra do Senhor: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. E você diz amém. Amém. Vamos todos juntos repetir este versículo, por favor, em uma só voz e um só coro, no tempo 3. 1, 2, 3. Se tua presença não nos faça subir daqui. Amém. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim para ele: a presença de Deus, a nossa maior necessidade. Quem crê nisso, queira tomar assento, glorificando e adorando a Jesus de Nazaré. Amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero que você me empreste o seu coração e a sua mente, para que juntos possamos fazer uma viagem nas páginas da Bíblia Sagrada, e teremos como cenário de nossa viagem um dos livros do Antigo Testamento, a saber, o livro de Êxodo. Êxodo, ele faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ele revela-nos exatamente quando o Senhor Deus ele libertou a nação de Israel, que estavam como prisioneiros, escravos no Egito. Revela-nos os primeiros capítulos sobre a chamada de Moisés, e que a princípio ele se considerava incapaz, uma pessoa que não tinha condições nenhuma de assumir um posto de tão grande relevância, que era a liderança de libertar um povo que estava aprisionado. Mas quando Deus ele chama, ele é aquele que capacita, é aquele que prepara, é aquele que aperfeiçoa e é aquele que envia. Se Deus ele chama, então pode ter certeza, ele vai estar contigo até o final. O livro de Êxodo, ele nos revela não somente os grandes milagres que o Senhor Deus ele fez através do ministério de Moisés. Inclusive, alguns historiadores e teólogos afirmam que Moisés ele é considerado um pequeno Cristo do Antigo Testamento, pela quantidade de milagres que este homem realizara em poder do Senhor nosso Deus. Moisés, Deus ele vai confirmando o seu ministério, e era um homem que tinha uma intimidade tão grande com o Criador, que a Bíblia Sagrada nos fala que quando ele subia ao cume do monte, o cume do monte estremecia e fumegava da glória de Deus. Quando ele descia da montanha,
quando ele estava tendo comunhão com seu Criador, ninguém conseguia olhar para o seu rosto, porque o seu rosto resplandecia da presença de Deus. Foi necessário homens se aproximarem, trazerem em suas mãos um véu, uma espécie de um pano, para colocar no rosto de Moisés e ter diálogo com Moisés, de conversar com esse libertador, devido à presença de Deus ser tão forte e ser tão grande na vida de Moisés. Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Imaginem comigo um homem que através do poder do Senhor abriu o mar vermelho, um homem que toca numa rocha e a água brota da rocha, um homem que ora e Deus, ele faz grandes coisas através de sua oração. Moisés, ele teve a ousadia até de dizer ao Senhor: se a tua presença não for conosco, então não sairemos daqui. Moisés, ele percebe que a presença de Deus era de suma importância, não somente para a sua liderança, não somente para a sua vida, mas para todo o povo que ele liderava e que ele tinha o propósito de levar até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. A presença de Deus foi tão importante na vida de Moisés, que ele queria que essa presença também, eles, o povo, experimentassem. Mas havia um obstáculo, havia uma barreira. E qual é a maior barreira que nos impede de sentirmos a presença de Deus? É justamente o pecado. A Bíblia Sagrada nos fala que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Moisés, apesar de ter uma grande intimidade com Deus e de ensinar esse povo, mas foi um povo rebelde, foi um povo desobediente. Imaginem comigo, amados, um homem usado tremendamente nas mãos de Deus. Quase 2 milhões de hebreus que saíram do Egito estão andando pelo deserto. Não faltava absolutamente nada para eles. Não faltava o café da manhã, não faltava o almoço, não faltava vestimenta, não se estragava a roupa em seu corpo. De dia, diante de um sol causticante do deserto, quase 60 graus, Deus mandava uma nuvem trazendo sombra e os guiando até a terra prometida. À noite, quando baixava a 0 grau, Deus enviava uma coluna de fogo para os aquecer e para os proteger e também guiá-los até a terra prometida. Imagine um Deus tão grande, tão maravilhoso, que os liberta do poder de Faraó, das mãos de Faraó, e diz: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E até historiadores dizem que quando carregava o cacho de uvas, era necessário 4 homens carregarem, de tanta prosperidade que tinha naquela terra. Era o cuidado de Deus. De manhã bem cedo, não era nem necessário o povo sair para poder colher alguma coisa. Deus mandava bem na porta da tenda um maná. A palavra maná é uma palavra hebraica misturada com egípcia, que significa que é isso. E todos os dias de manhã, durante 39 anos e alguns meses, descia um maná bem na porta da tenda do povo hebreu, e eles pegavam aquele maná e poderiam fazer bolo, poderiam fazer pão, poderiam fazer bolo, qualquer outra coisa. A única coisa que eles não poderiam fazer é guardar o maná para o dia seguinte. Eles tinham que acreditar na provisão diária de Deus. Tinham que acreditar que o Deus que proveu hoje é o Deus que também vai prover amanhã um milagre para cada um de nós. Mas este povo contemplou tantos feitos do Senhor, contemplou grandes milagres, mas mesmo assim, eles não tinham o temor de obedecer ao Criador de todas as coisas. Amados, há uma grande diferença
entre ver milagres e experimentar milagres. Há uma grande diferença em ver a presença de Deus do que ter a presença de Deus. Moisés, além de experimentar e além de ter a presença de Deus que trazia temor ao seu coração, ele então era um homem obediente à voz de Deus. Mas o povo simplesmente viu, o povo simplesmente contemplou, o povo simplesmente estava observando, mas não abria o coração para experimentar a mesma glória que Moisés experimentava. Isso nos faz refletir um pouco sobre a vida de Isaías. A Bíblia Sagrada nos fala, nos primeiros capítulos de seu livro, que ele era um historiador. E até alguns estudiosos afirmam que Isaías, ele fazia um papel de historiador. Ele pegava todos os fatos que ocorriam com seu primo, o rei Uzias, e passava para um papiro. Ele estava simplesmente escrevendo a história do rei e de todo o seu reinado. Mas um dia, aprove o Senhor Deus permitir com que o rei Uzias viesse falecer. E quando o rei Uzias faleceu, Isaías ele ficou perplexo, ele ficou atônito e ficou preocupado. E agora, o que será de mim? O que será da nação de Israel? E diante desta preocupação, ele adentra o santuário. E quando ele vai entrando no templo do Senhor, abrindo o seu coração, abrindo os seus lábios, ele então derrama a sua alma diante do altar de Deus. Muitas das vezes a crise, muitas das vezes as tribulações, elas nos fazem abrir nossos olhos para encontrarmos a intimidade com Deus. Foi isso que aconteceu também com Gideão. Como assim, pastor Reginaldo? A Bíblia nos diz lá em Juízes, capítulo de número 6, que Gideão, ele estava no lagar malhando trigo. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é na eira, que é um lugar espaçoso, é um lugar amplo, onde o vento pode bater e levar exatamente as casquinhas do trigo. Mas o desespero era tão grande de Gideão que ele foi se esconder no lagar, onde faz exatamente o vinho. E o lagar é um lugar apertado, é um lugar sufocado, é um lugar onde você fica, aleluia, até pressionado. E quantas das vezes a crise, ela nos leva para o aperto, a crise nos leva para um lugar apertado, e lá no lugar apertado, pensamos que Deus não está conosco, pensamos que Deus não está nos vendo, pensamos que Deus não está nem aí para nós. Quando a crise chega e te leva para um lugar apertado, a crise tem o poder e a capacidade de tirar a alegria da tua alma. O vinho é símbolo da alegria, o vinho é símbolo da felicidade. No Antigo Testamento, como no Novo Testamento, qualquer festa se distribuía o vinho, porque era o símbolo da alegria, mas não tinha vinho no lagar. O que tinha era trigo. Você pode estar no lagar, a crise pode ter tirado a alegria, pode ter tirado a felicidade, mas jamais a crise vai tirar Jesus do teu coração, porque o lagar onde ele estava malhando o trigo representa o pão. Pão, Jesus, ele é o pão da vida. A crise não vai tirar Jesus do teu coração. Você não entendeu? Vou repetir de novo para você dar um glória a Deus. A crise não vai tirar Jesus do teu coração. A crise não pode tirar a tua salvação. A crise não pode tirar o anelo e nem tampouco a presença de Deus na tua vida. Foi exatamente ali no templo onde Isaías estava que ele começa a abrir o seu coração
e aclamar ao Deus Todo-Poderoso. E diante daquela crise, Deus abre os seus olhos espirituais e ele contempla o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê os serafins voando de um lado para o outro, dizendo aquela doxologia santa para a Trindade: Santo, Santo, Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito Santo. Os serafins voavam de um lado para o outro, 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele vê a grandeza, a glória de Deus, ele reconhece o seu pecado, dizendo: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus foi tão misericordioso, tão compassivo, que ele abre os meus olhos e eu vejo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele reconhece isso, o seu pecado, quando ele reconhece a sua fragilidade, vem então um dos serafins e tira uma brasa que estava no altar, chega até Isaías, coloca em seus lábios, e ele diz que os seus lábios foram queimados e a iniquidade dele foi tirada, perdoado o seu pecado. Altar é lugar de encontro, altar é lugar de presença, altar é lugar de sacrifício. Tudo aquilo que chega no altar deve morrer. E sabe quem morre? É o eu. Sabe quem morre? É o homem do pecado. Mas a presença de Deus arde, e a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só quem crê nisso, levante as mãos para o céu. Só quem crê, quem tem glória, dá glória aí. Quem tem aleluia, dá aleluia. Abre a tua boca para glorificar. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. O Deus das bênçãos é melhor, aleluia, do que as suas próprias bênçãos. Hoje o homem ele troca Deus pelas dádivas dos céus. As pessoas querem a salvação e não o Salvador. Elas querem os dons e não o doador. Elas querem coisas e não Deus. Fazem da igreja como se fosse comércio, os crentes clientes, o púlpito um balcão de negócio. Mas quem veio para receber a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso, vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua, importa que ele apareça e eu desapareça. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés no deserto numa sarça. A glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosa no Egito e quebrou o poder dos deuses e até o orgulho de Faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. A coluna de fogo à noite representava a presença de Deus. A nuvem de dia representava a presença de Deus. A presença de Deus guiando, a presença de Deus fortalecendo, a presença de Deus protegendo. Você está perdendo uma bela oportunidade para dar glória. Eu vou repetir: a presença de Deus guiando, a presença de Deus protegendo, a presença de Deus aquecendo. Você pode até passar por lutas, mas a presença de Deus permanece contigo. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: a presença de Deus. Diga para ele: a presença de Deus
deve ser a nossa prioridade, a nossa maior necessidade. A maior necessidade. Aonde a presença de Deus ia, Deus dava vitória para o seu povo. Aonde a presença de Deus ia, Deus dava vitória para o seu povo. Mas houve um dia em que a presença de Deus ela foi embora do arraial de Israel. O povo pecou, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Estamos realizando lá na igreja uma conferência de avivamento. E esse ano o nosso tema foi, Senhor, era simplesmente uma oração, Senhor, nos mostra, nos identifica quais as áreas de nossa vida que precisam de um real arrependimento. Qual é a área de nossa vida que precisamos de um real arrependimento? Tem pais que não estão realizando o seu papel como pais. Tem pastores que não estão realizando o seu papel como pastores. Tem mães que não estão realizando os seus papéis como mães, mulheres de Deus. Pessoas que têm intimidade com o Criador, e de um modo geral, crianças, adolescentes, jovens, adultos, Senhor, mostra onde é que está a falha em mim, e que de repente o pecado já ofuscou a minha vista, a minha visão, e eu não consigo identificar. Isso pode ser uma barreira para o teu agir, para o teu operar na minha vida. Então me mostra, arranca as escamas de meus olhos, e faz com que eu venha me arrepender, e venha me humilhar diante de ti, porque a tua palavra nos diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Aleluia. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Existem muitas pessoas que não recebem bênçãos por causa do pecado. Existem pessoas que não recebem os milagres por causa do pecado. O pecado já se tornou costume na vida de alguém, que este alguém não consegue nem sentir o arrependimento. O pecado neutralizou a mente, neutralizou o coração, mas quando o Espírito Santo ele começa a agir, quando o Espírito Santo começa a operar, ele convence o pecador, aleluia, do seu pecado. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Ele alcança misericórdia. Aí houve uma batalha. A nação de Israel perdeu aquela batalha, e eles ficaram indagando por que Deus não está conosco, porque perdemos essa batalha. Aí Deus fala, é porque existe algo errado no meio do povo, existe capa escondida, existem coisas escondidas, mas você quer ver a presença de Deus vindo poderosa sobre a tua vida, abandona isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O pecado, ele só traz tristeza. O pecado, ele só traz amargura. O pecado, ele só traz desunião. O pecado, ele destrói famílias. O pecado, ele destrói vidas, principalmente a alma. O pecado pode levar a alma até para o inferno, mas a presença de Deus, aleluia, a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus muda um homem, a presença de Deus convence um homem, a presença de Deus sara, a presença de Deus cura, a presença de Deus, ela trai o quê? As bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Porque tantas pessoas não chegaram até a terra prometida, foi por causa do pecado, mas quem for fiel até
até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a Bíblia ainda diz assim: aquele que ouve a palavra e pratica, ele é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Não vem um vendaval, mas a casa não cai, está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. E a Bíblia diz, Deuteronômio 28, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Olha só, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Aonde tu colocar tua mão, vai ser abençoado. Aonde tu colocar o teu pé, vai ser abençoado. Não vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Não vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Levanta a tua mão, glorifica a esse Deus, porque a igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente. Mas quando Deus está presente, o culto fica gostoso, aleluia, um clima diferente no meio da igreja, até o triste fica alegre, quem está caído se levanta, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Quem crê, levante a mão e dê glória a esse Deus. Diga para o seu irmão: precisamos da presença de Deus. Fale para ele: precisamos da presença de Deus. Precisamos cada dia da presença de Deus. Necessitamos da presença de Deus. A presença de Deus é tão maravilhosa, porque no Antigo Testamento ela vinha de vez em quando, e vinha sobre pessoas específicas, rei, sacerdote, profeta. Mas no Novo Testamento o véu do templo se rasga. Não preciso de mediador, tem acesso direto a Ele. Aleluia, pecou, reconhece, pede perdão, aleluia, porque o diabo quer te tirar do caminho do céu. O diabo, ele quer tirar toda a tua família do céu. Se errou, alguém pensa: não vou mais para a igreja, estou com vergonha, isso, aquilo, outro. Não, é pior, me errou, então reconheça e venha, 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 porque você está no lugar certo. A igreja é o melhor pronto-socorro para a vida espiritual de alguém. É onde o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Só quem crê fica de pé e glorifica Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Amande candalaba xandarabaia. O que é que eu faço? Reconhece, pede perdão, se aproxima do altar, toca nas pontas do altar. A Bíblia diz que quando Elias, ele desafia os profetas de Baal de Azera, ele havia falado anteriormente: não vai chover sobre a terra até a minha palavra. Não vai chover. E no tempo certo, ele desafia os profetas: pode fazer o sacrifício de vocês. Eles estão diante do altar, se cortando, derramando sangue, e nada de Baal manda fogo. E a Bíblia diz que Elias, ele se chega e repara o altar do Senhor que estava quebrado. Ele pega as 12 pedras, e naquela época praticamente não tinha as 12 tribos, porque havia
as tribos do norte e as tribos do sul. Depois se completou as 12 praticamente. Ele poderia colocar 10 pedras, não. Ele tinha que fazer a obra completa, o conserto é total. Coloca as 12. Aí ele vai cavar. Ele vai fazer pequenas valas. Em outras traduções, um rego ao redor do altar. Imaginem, 3 anos e meio que não chove. Quando ele vai tentar cavar, parece que sai até fogo daquela ferramenta, de tão duro que estava a terra. Mas não importa, ele vai cavando. Ele vai cavando. Depois que ele completa, ele diz: trazei água. Como água? Não chove 3 anos e meio. Está faltando água. Aonde é que eu vou arranjar água uma hora dessa? A desculpa de muita gente para não consertar o altar é às vezes o cônjuge, é às vezes o filho, é às vezes é o pastor, é a irmã do círculo de oração. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. É culpando outras pessoas. E diz que a vida espiritual dela está um fracasso por causa de outras pessoas. O altar é individual. Não coloque desculpas. Vá atrás da água, seja onde for. O que está em jogo é a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. E alguns historiadores dizem que ainda tinha um pouquinho de água lá pelo oceano, e eles tinham que descer a montanha onde foi feito o sacrifício, desce a montanha, caminha algumas milhas para pegar um pouco de água. Não importa o sacrifício, é para consertar o altar, e a presença de Deus está. Eu vou em frente, eu desço, eu desço, eu desço, eu desço, e vou até onde tem fonte, até onde tem fonte, até onde tem fonte, eu pego a água e coloco. Eu faço a minha parte. Eu conserto o altar. Eu coloco a lenha no altar. Eu ajeito o altar. Fiz a minha parte. Não te preocupa, porque quem manda o fogo é o Deus Todo-Poderoso. Levanta a tua mão para glorificar a presença dele. Levanta a tua mão para adorar a presença dele. Levanta a tua mão para bendizer a presença dele. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas aí onde você está, talvez exista alguém aqui essa noite que esteja dizendo: eu preciso da presença de Deus, mas existe algo que me impede. É você e Deus agora. Se é alguma coisa com o seu irmão, a Bíblia diz: antes de colocar o sacrifício no altar, a oferta no altar, vai se reconciliar com teu irmão. Pede perdão para ele. Depois que você pedir perdão para ele, aí você coloca a tua oferta no altar, e o fogo vai descer. Deus vai receber o teu sacrifício. Aleluia, 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 aleluia. Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, fecha teus olhos. Eu quero orar por ti agora. Coloque a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Deus sabe qual é a área da sua vida que precisa de perdão. Deus sabe qual é a área da sua vida que precisa de arrependimento. Aleluia, e você também já está sabendo, Deus já está identificando na sua mente, no teu subconsciente, qual é a área que você precisa do agir de Deus, do perdão de Deus. Então fala com Ele agora. Diga: Senhor, eis-me aqui.
Eu preciso de Ti, da Tua presença. Sem ela eu não posso fazer nada. O próprio Moisés, depois de ter experimentado e ter visto tantas maravilhas de Deus, ele mesmo disse: Senhor, não vamos sair daqui se a Tua presença não for conosco. Davi, ele fala no Salmo 51, não me lances fora da Tua presença, e nem retires de mim o Teu Espírito Santo. Pedro, ele disse diante de Jesus: para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? O Salmo 42, os filhos de Coré disseram: assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tem sede de Ti, tem sede da Tua presença, que é a Tua presença. Então ora, vai orando agora e diga: Senhor, me perdoa. Senhor, age na minha vida. Senhor, age no meu coração. Deus, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda nesta noite, me ajuda neste dia. Eu preciso da Tua presença. Isso, vai orando, é você e Deus. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, age na minha vida, age no meu coração. Eu preciso da Tua presença. Eu não posso nada sem a Tua presença. Eu não posso pregar sem a Tua presença. Não posso cantar sem a Tua presença. Não posso, Senhor, fazer nada sem a Tua presença. A Tua presença é o mais importante na minha vida e eu preciso dela. Eu preciso. Senhor, eis aqui o Teu povo. Eis aqui a Tua igreja que clama, que se aproxima do Teu altar, reconhecendo suas fragilidades, ó Deus, e eles mesmos declaram: Senhor, importa que Tu cresças e eu diminua, importa que Tu apareças e eu desapareça. Quem só é capaz de dizer isso, Senhor, é que está se esvaziando de si, é que se esvazia, Senhor, do seu eu, porque quer que a Tua presença esteja na vida dele. Então, ó Pai, vai manifestando mais e mais a Tua presença, vai manifestando mais e mais a Tua glória na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, levante as mãos e glorifique ao Senhor. Aleluia, aplaude e glorifique esse Deus. Abrace pelo menos 2 pessoas e diga: a presença de Deus é a melhor coisa que podemos ter. Fale, aleluia. Glória.